No crime de adulteração, no 311, na primeira fase, Sua Excelência já traz duas circunstâncias, os antecedentes e a segunda delas, circunstâncias. Que circunstâncias são essas? Ele separou o antecedente para a primeira fase e deixou a reincidência para outra. Tá, então aqui ele aumentou pelos Pela antecedentes. segunda fase pela reincidência. Duas agravantes, entre elas, facilitar Ou assegurar a execução, a ocultação, no caso, a impunidade ou a vantagem de outro crime. A conduta dele não teria conexão nenhuma com a primeiro crime, com o delito antecedente. Tá, aí ele aumenta quanto aqui? Ele aumenta em 2/6 aqui, na confissão. E teoricamente ela ficou em quanto? Ela agravou em 1/6? 1/6 cada um. Não, aí tirando uma sobra 1/6 dela? A palavra para o doutor Franklin. Você não está A palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Antes, eu só faria uma indagação à corte se existe alguma objeção na tomada da minha imagem durante a minha sustentação oral, até mesmo para depois eu compartilhar com quem me constituiu. Vossa Excelência mesmo tomaria essa... Isso, sim, é com equipamento próprio aqui. Da minha parte não há nenhuma objeção. Consulto os demais embargadores. Também não tem objeção. Também não, presidente. Então tá, muito obrigado a compreensão da corte. Pois bem, a confissão não é a rainha das provas. E é assim que aprendemos, é assim que convivemos com esse jargão. Inclusive, situações para nós que atuamos muito no tráfico, né? O sujeito que vem e assume uma situação em juízo, assume na delegacia. Se as provas militarem contra uma eventual confissão, vale-se o jargão de que a confissão não é definitivamente a rainha das provas, senão somada com outros elementos que mais tarde, durante o contraditório judicial, seria então verificado. Digo isso e passo imediatamente saudando Vossa Excelência Desembargadora Salete Somariva. É um prazer enorme para este defensor estar mais uma vez aqui na segunda Câmara Criminal, uma Câmara que, diga-se de passagem, falar em público é bem complicado. Tem pessoas que... Há estudos dizendo que pessoas preferem a morte que falar em público. Falar em público perante autoridades qualificadas com dotado saber jurídico, tal qual Vossas Excelências possuem, é mais difícil ainda. Então, e falar em público, vir aqui numa tribuna virtual, sustentar um direito de terceiro perante a presidência de Vossa Excelência, e aqui sem desmerecer os demais desembargadores que já atuei, cuja presidência era ativa, é um desafio para a defesa, é uma responsabilidade e ao mesmo tempo uma honra estar aqui. A segunda Câmara Criminal, ela traz essa empatia com os advogados e, dentre outras, o advogado se sente pertencente a esse sistema de julgamento e participante dele. Receba, desembargadora Salete, os cumprimentos da defesa, da advocacia, cumprimentos que eu estendo aos demais membros deste órgão colegiado, saudando a desembargadora Ildemar, relatora da presente apelação, o desembargador Sérgio Rizelo, que eu guardo um apreço pessoal, muito carinho por Vossa Excelência, desembargador Norival Acácio, receba carinhosamente aqui os préstimos da advocacia. De igual importância, saúdo o doutor procurador, Dr. Gersino Gerson Gomes Neto, e não poderia também de saudar aqui o Dr. Felipe, que sempre contribui para esse julgamento. Sem esse staff, sem essa participação, acredito que não seria possível um julgamento com tanto êxito. Meus colegas que me antecederam, meus colegas que sucederam, familiares aqui do apelante que aguardam o resultado deste trabalho, sobretudo deste julgamento. O que me traz essa manhã à segunda Câmara Criminal são fatos ocorridos na data de 31 de julho do ano passado, em que dois crimes foram apurados: receptação e adulteração. E o que acontece? A polícia então recebe informações, isso na comarca de Timbó. A polícia recebe informações de que um veículo teria sido subtraído e essa subtração, atos posteriores a essa subtração, estaria esse veículo numa determinada residência. E aí sim, fruto de uma receptação. A polícia então desloca até essa residência e lá logra êxito
e encontraram o referido veículo que pouco tempo atrás, no mesmo dia, teria sido então objeto de um roubo. Quando a polícia entra na residência, conversa ali com a esposa do apelante, ele estava num cômodo para dentro, e aí, cadê o apelante? Não vou citar nome, cadê o apelante? Cadê ele e tal? Quem está na casa? Esse carro, de onde veio e tal? Enfim, a trama se desenvolve ali, eles logram êxito em encontrar o veículo e todos são conduzidos para a delegacia. Todos, inclusive a mulher do apelante, o seu enteado, que está, o namorado da filha que estava em casa, todos conduzidos para a delegacia. E para ser bem objetivo, na delegacia, inicialmente, foi oferecida, arbitrada uma fiança pelo delegado de R$20 mil. Importante destacar que na delegacia ele sim estava na presença de um advogado. Situações alheias ao processo, situações alheias ao fato, mas segundo consta, segundo trazido aqui pelo apelante, o delegado, para liberá-lo, solicitou ele que confessasse e que seria arbitrada uma fiança. Inclusive foi, uma fiança de R$20 mil. No entanto, na confissão ali, no decorrer do procedimento na delegacia, ele traz a prática de um outro crime. Durante o processo, isso foi muito bem esclarecido, porque no depoimento da delegacia ele disse que teria trocado a placa do carro. E esse é o ponto. E eu já destaco, senhores desembargadores, com a lealdade que me é peculiar, em razão da acusação de receptação, a defesa nem vai ousar a discutir, apenas em um pequeno detalhe na dosimetria. Muito bem, então foi feita uma confissão na delegacia de que ele recebeu o carro, de que ele teria adulterado as placas do carro. Quando vem a alegação de que as placas teriam sido adulteradas, o delegado então revoga a fiança e vai para o juiz. Sua Excelência decreta a prisão preventiva e então começa a marcha processual. Acontece que, em juízo, quando instados a ouvir, tudo se esclarece. E aqui eu digo com relação à prova produzida no contraditório judicial. Porque dos 2 policiais ouvidos na delegacia, nenhum deles traz este mecanismo de que ele, o apelante, teria alterado, teria trocado as placas do veículo. O que vem por parte dos policiais em contraditório judicial foi a informação de que as placas estavam na casa. E quando o veículo foi então recuperado e apreendido e levado para a delegacia, eles encontraram as placas do carro num cômodo da casa. A esposa do apelante também dá o seu depoimento, porque ela estava lá, e diga-se de passagem, os 2 policiais são uníssonos em afirmar, sem muita informação sobre a troca ou não. E ele, o apelante, no seu interrogatório, ele esclarece: não, eu não fiz a troca da placa. Eu peguei o carro como estava, e aí as pessoas que me repassaram esse carro dizem, a placa tá em cima, joga isso fora. Esta foi a declaração, somada à declaração do policial, na qual afasta materialmente a acusação de adulteração. Então, o ponto máximo da minha sustentação, eminente relatora, nobres desembargadores, é afastar a adulteração. Até porque, se formos analisar o tempo, o liame entre ele receber esse veículo até o momento em que o veículo foi descoberto pela polícia, não daria tempo para troca de placa e imputar e recair sobre ele a acusação de que ele teria adulterado o carro. Muito bem, as razões ascenderam, todos os nossos argumentos por escritos estão presentes no corpo das razões recursais. Então não posso me alongar nisso pelo pouco tempo que me falta. Desta feita, antemão pugna a defesa pela absolvição aqui do apelante do delito previsto no artigo 311. Porém, apenas por amor à argumentação e aqui trazendo uma situação curiosa que acontece nos fatos e mais notadamente no que diz respeito à dosimetria da pena, e aqui já afastando essa participação, mas caso vossas excelências, quem julgam, entenda pela materialidade da adulteração, a defesa então ousa assim surgir no que diz respeito à dosimetria da pena da adulteração. Porque na dosimetria da pena da receptação, sua excelência juiz de primeiro grau atua corretamente, compensando a reincidência com a confissão e ficou a pena dentro
dentro dos padrões. Eu seria aqui incongruente se eu manifestasse por uma absolvição da receptação. Diferente, no crime de adulteração, no 311, na primeira fase, Sua Excelência já traz duas circunstâncias, sendo a primeira delas os antecedentes e a segunda delas, circunstâncias. Que circunstâncias são essas? Porque o crime anterior de roubo teria acontecido há pouco tempo, então ele traz essa questão da dinâmica de como o crime aconteceu e exaspera em duas circunstâncias na primeira fase e exaspera apenas em 1/3. Reparem que um pouco fora do que os tribunais vêm aplicando, chegando então na pena base da adulteração em 4 anos. E o STJ, essa Câmara, essa Corte também, uníssona em admitir o aumento de apenas 1/6 quando há, de fato, as circunstâncias. Na segunda fase, e aqui vem um grande detalhe, ele traz duas agravantes, senhores desembargadores, agravando a pena aqui na segunda fase em 2/6. Ele aumenta pela reincidência e aumenta por aquela situação em que o crime foi cometido para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade e a vantagem obtida por outro crime. Repare que isso aqui, esta agravante, ela é muito peculiar, porque durante a instrução não se verificou a participação, se ele sabia quem era, o modo, como agiram. Houve sim um tempo não muito distante entre a consumação do crime anterior ao crime posterior, que seria a receptação, mas, a nosso entender, a nosso ver, trazer esta agravante seria demasiado, o que trouxe então uma pena aqui exasperada e, de fato, ele compensa com aquela confissão na delegacia. Agora, o ponto são dois crimes, um de receptação e um de adulteração. O mesmo mecanismo aqui que poderia ter sido usado de forma negativa lá na receptação, trazer essa segunda agravante, não foi usado. Aí está o ponto incongruente, que analisando a segunda fase do segundo crime, do 311, ele exaspera a pena por este fato, do argumento de estar ali o apelante facilitando ou ocultando vantagens de outro. Mas percebam que durante a instrução isso não foi levantado. Por estas razões, e aqui finalizando já para o final da minha fala, e repetindo que a confissão não é a rainha das provas, aquela confissão da delegacia que ele admite, que ele traz um relato de que ele teria trocado as placas da caminhonete, diga-se de passagem aqui falando alheio que foi produzido nos autos, ele teria dito isso para evitar que sua mulher ficasse presa, porque todos foram conduzidos, inclusive algemados. Ele traz esta versão. No contraditório judicial, ela não se sustenta. E desses 2 minutos que me falta, este é o ponto. Pugna na defesa. 1. Pela absolvição do delito de adulteração de veículo automotor. 2. Caso vossas excelências não comunguem com o entendimento, com os argumentos trazidos pela defesa, revisem essa pena aplicada, sobretudo na primeira fase e na segunda fase, em que ele traz circunstâncias que não foram produzidas, que não foram demonstradas no decorrer do contraditório judicial. E havendo a minoração dessa pena em caso de não absolvição, porque a materialidade aqui, a autoria, diga-se de passagem, não se encontra, havendo aqui uma absolvição, ou melhor, não havendo absolvição, pugna então pelo ajuste, pela revisão da dosimetria da pena e no caso de minoração seja aplicado um regime mais brando, reconhecendo que ele tem antecedentes, mas pugna mesmo assim a defesa pela concessão e pela aplicação de um regime semiaberto. É assim que sustentamos, e 1 minuto que me falta, que me resta, eu devolvo a palavra à eminente relatora para ouvir o voto. Muito obrigado.